Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estejam assistindo a este vídeo. Eu devo me apresentar, meu nome é Augusto Andrade, eu sou professor de artes aqui na cidade de Birigui, mas especificamente sou professor de mangá. Dou aula aqui em duas escolas, isso já há mais de 5 anos, eu dou aula aqui em duas escolas, na Encantos e na Infoprice. Nessas duas escolas eu trabalho muito com a ideia da criação de personagens. Mas antes eu devo explicar um pouquinho do que é o mangá. Diferentemente dos quadrinhos americanos, o mangá ele é uma espécie de quadrinhos americanos, porém sua dinâmica se consiste de uma forma completamente diferente, é mais inovadora. Explicando detalhadamente, a história em quadrinho americana, conhecida como comic, ela funciona numa estrutura narrativa diferente, que não parte de momento a momento. Essas histórias americanas, por exemplo, Capitão América, Homem-Aranha, Superman, que são mundialmente conhecidas, se você analisar precisamente, você vai ver que as ações que acontecem dentro das histórias não é de momento a momento, acontecem com uma tomada aberta e leva-se tempo. Todos os quadros, eles contam uma história, porém existe uma lacuna de tempo entre um quadro e outro. Por exemplo, num quadro aparece o Batman aparecendo numa ação, ele está com uma pose dramática avisando que vai encontrar com os vilões. No quadro seguinte, temos ali o Batman já dando uma surra nos vilões. E o que aconteceu nesse período? Entre ele encontrar com os vilões e ele dar uma surra nos vilões, né? Então, justamente essa é a diferença principal entre a HQ, o comic americano e o mangá. O mangá funciona de maneira diferente, ele funciona de cena a cena, take a take, momento a momento. De muitas traduções que existem, a palavra mangá significa ação e movimento. Então a principal característica do mangá, diferentemente do que a gente acha que são os olhos grandes, cabelos coloridos, a principal característica do mangá é a ação e o movimento. Porque, diferentemente da história em quadrinho americana, como eu expliquei anteriormente, que funciona, que tem uma grande lacuna entre uma ação e outra, no mangá, essa ação é feita rapidinho, de instante a instante, como se fosse um storyboard de cinema, onde mostra todas as cenas, todas as reações, os closes, as nuances do personagem. E por isso, dentro das histórias em quadrinhos japonesas, que são mangá, faz com que essas ações se tornem mais dinâmicas, mais rápidas e mais diretas. Mostra-se, por exemplo, naquele exemplo do Batman, se mostra o personagem decidindo ir atrás do vilão, indo atrás de algum vilão. Na primeira cena, em destaque, por exemplo, mostra o personagem, o protagonista da história. No quadro seguinte, mostra, sei lá, ele mostra em close a mão dele abrindo a fechadura da porta. Na cena seguinte, mostra ele pegando o casaco e fechando a porta. Na quarta cena, mostra ele entrando no carro e ligando a chave. Na quinta cena, na página dupla, por exemplo, mostra ele dentro do carro com aquele olhar decidido que vai acabar com todos os vilões. Entende? A ação dentro do mangá faz com que sua estrutura narrativa seja muito mais dinâmica e fluida, o que resultou na produção do próprio mangá. Por exemplo, se a gente vê a HQ americana, todos eles são coloridos, né? Todo bonitinho, com quadros todos pintados, com sombreamento e tal, bonitinho. Só que no mangá, como a história é mais dinâmica, é mais fluida, é mais detalhada na linha do tempo, aumentou drasticamente o número de páginas dessas histórias e também resultou num traço muito mais simples. Isso mesmo, o traço da HQ ela é mais detalhada, ela é mais cheia de riqueza, cheia de detalhes, cheia de cores, sombreamento, tudo. No mangá, por outro lado, não. São traços muito mais simples para que possa
corresponder a essa ânsia dessa fluidez temporal. Então, aumenta-se a quantidade de páginas porque é a ação que está sendo priorizada, enquanto na HQ são os textos, são as falas que são mais priorizadas. Dito isso, essa escala temporal entre a HQ e o mangá é a principal diferença entre ambos. Como disse antes repetidamente, enquanto um vai de ação para ação, o mangá ele parte de momento a momento, de instante a instante. É como a vida real. Ela é muito mais fluida, muito mais dinâmica e resulta num traço muito mais fluido, mais simples. Mas essa simplicidade, ela também é complexa. E aí que chega a ideia do professor para poder explicar como que se dá essa dinâmica fluida e essa complexidade. Agora que está explicado a principal diferença entre a HQ americana e o mangá, vamos falar do que eu faço enquanto professor de mangá. O meu papel de professor de mangá não é somente explicar para os alunos como se desenhar, no sentido de como copiar os desenhos já existentes, mas sim, o meu papel enquanto professor é incentivar a própria criação das próprias histórias em quadrinhos. Como criar uma narrativa bem amarrada, que não tenha furo de roteiros, como criar bons personagens que sejam carismáticos, personagens que sejam bem construídos e convincentes e mais humanos possível. Então, mas antes disso tudo, eu passo para eles conceitos básicos de como desenhar. Segurar o lápis da maneira correta, como fazer o esboço, as formas geométricas, para enfim trabalhar com a anatomia dos personagens, posição de frente, de lado, de perfil, de semi-perfil, em movimento, porque como eu disse antes no mangá, o movimento é muito importante, de suma importância. Então é importante que haja essa movimentação de uma maneira fluida e, mais importante de tudo, orgânica e também proporcional. Então eu ensino esses conceitos para os alunos, ensino também roupas, vestimentas, sombreamento, técnicas de luz e sombra e também cenário, porque não adianta fazer o personagem somente no fundo branco. Como expliquei anteriormente, o mangá é retratado de momento a momento, de instante a instante. Por conta disso, resultou que era preciso um número muito maior de páginas para se contar a narrativa, além de que foi optado por histórias em quadrinhos em preto e branco, fazendo com que os seus custos fossem mais baratos. Mas eu estou convencido de que o maior impacto dessa ação e movimentos mais diretos no mangá foram os seus traços. Comparando as HQs de maior sucesso pelo mundo, como Superman, Batman e Homem-Aranha, por exemplo, o traço do mangá é muito mais simples, com traços mais soltos, que destacam os olhos dos personagens, deixando-os muito mais expressivos e dinâmicos. A ação de um mangá, principalmente os shonen, que são os mangás para garoto de lutinha, a movimentação é fundamental. Por isso, enquanto professor de mangá, eu ajudo os meus alunos a compreender a movimentação de um corpo humano sem que este corpo perca sua anatomia e suas proporções. A minha parte é ensinar os meus alunos a despertarem a sua própria criatividade e seus próprios traços. Por isso, depois de passar por todos os conceitos básicos, que é como segurar um lápis de forma correta, como usar uma borracha para desenhos, como fazer esboços, proporção, anatomia dos corpos e cenários, etc., o meu intuito é fazer com que os meus alunos criem seus próprios personagens de maneira convincente e estilosa, não se prendendo somente na cópia dos personagens famosos já existentes, como Goku e o Naruto. Além de tudo isso, enquanto o aluno pensa na criação de seus personagens, eu explico os conceitos básicos de criação de personagens.
ou que tipo de narrativa o aluno quer contar. Se ele quer contar um romance, uma ficção científica, uma história de terror, um gore, um épico, uma tragédia, enfim, qual seria o gênero de narrativa, o estilo de narrativa para aquela história? Eu explico também os conceitos narrativos de jornada de herói que é descrito por Joseph Campbell em seu livro mundialmente famoso que é O Herói de Mil Faces, isso de forma teórica. E para criar um personagem bem construído, o aluno precisa ter em mente o tipo de herói que contará a história. Se é um herói clássico, com superpoderes, que tem um parentesco com os deuses, se é um herói trágico, aquele herói que comete todos os erros e se ferra no final para que o próprio leitor aprenda como não agir de forma egoísta. Se é um herói relutante, que tem medo de agir, mas acaba aprendendo a tomar iniciativa. Se é um herói catalisador, por exemplo, que é o tipo de herói mais velho, que nada mais tem a aprender com a sua jornada, mas quem aprende e evolui são os aliados ao longo da história. Um herói curioso, como Alice no País das Maravilhas, ou um anti-herói, que é um herói que possui um comportamento questionável, mais humano, mas cheio de defeitos e que dentro da história todos acham que ele é o vilão, mas o leitor sabe que é um herói. O aspecto mais importante da personalidade de um herói ou heroína de uma boa história é que esse protagonista necessariamente precisa ter características únicas e universais ao mesmo tempo. Eu explico. Sempre é necessário que haja um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Para uma narrativa ser excitante, o mal deve estar com uma certa vantagem em relação ao bem, e o fato de o protagonista agora fazer parte daquela jornada será um fator determinante para que o bem prevaleça. Assim, as características únicas fazem com que aquele herói se destaque dos demais personagens daquela história, ser escolhido por algo, ter poderes, ter um coração puro ou qualquer outra coisa que o faça destacar. E as características universais são emoções marcantes, que é familiar a todas as pessoas. O medo, a coragem, a culpa, a insegurança ou a segurança, a timidez, a valentia, o interesse amoroso, enfim, as variáveis são infinitas. Essas características únicas e universais faz com que aquele herói específico, aquele personagem, ganhe a empatia imediata do leitor, do qual lerá os acontecimentos da narrativa completamente ansioso, torcendo para que o protagonista vence e derrote o mal da história. Agora falando de traços físicos dos personagens. O principal diferencial para a criação dos personagens em mangá são os olhos e os cabelos. Esses dois itens são grandes definidores das personalidades dos personagens. Eu explico. Por exemplo, se o desenhista quer criar um personagem durão, musculoso, bom de briga no maior estilo duro de matar, ele não pode criar um personagem com cabelos sedosos e delicados com um olhar amendoado e piedoso. Isso faria com que o personagem se tornasse destoante, incongruente com a sua personalidade. Então, para este tipo de personagem, eu sempre indico que antes de sua criação, o aluno pense em seu background, ou seja, o passado deste personagem. Se é um ex-militar, um membro de uma gangue, se é um assassino ou um simples estudante, por exemplo. Assim, o aluno deve criar um penteado e um olhar e roupas que combine com o seu passado e que dê uma personalidade muito mais marcante para aquele herói. Como podemos perceber, apesar dos traços simples, desenhar um bom mangá e criar bons personagens vai muito além de olhos grandes e cabelos coloridos. Existe uma grande técnica de narrativa que faz prender o leitor, fazendo com que ele deseje o lançamento da próxima edição. Muito bem, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, de que eu tenha explicado um pouco do meu trabalho que eu exerço na cidade de Birigui já há 5 anos, como professor de mangá, como professor de artes aqui na cidade.
Eu espero que tenha correspondido às expectativas de vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau!